E se a próxima grande inteligência artificial não viesse dos Estados Unidos nem da China? Um pequeno país acaba de lançar um novo modelo de IA. Ele é gratuito, consegue programar e pretende competir com os modelos mais avançados do mercado. Mesmo assim, quase ninguém está falando sobre ele. O nome desse modelo é Agnes. Agnes é uma inteligência artificial criada pela Sapiens AI, uma empresa sediada em Singapura. Ela representa uma mudança importante em uma corrida que, durante muito tempo, pareceu estar restrita a dois grandes participantes, Estados Unidos e China. Agora, Singapura começa a aparecer como uma terceira força nesse cenário. O país possui uma estratégia nacional para deixar de ser apenas consumidor de inteligência artificial e passar a desenvolver suas próprias tecnologias. A Agnes é uma demonstração prática dessa estratégia. A empresa não desenvolveu apenas um modelo de texto. Desde o início, construiu modelos capazes de trabalhar com textos, imagens e vídeos. Isso significa que a Agnes é uma família de modelos multimodais, capaz de compreender e produzir diferentes tipos de conteúdo. Recentemente, a empresa lançou o Agnes 2.5 Flash, acompanhado de uma ferramenta chamada Agnes Code. Agnes Code é um aplicativo para computador que permite trabalhar diretamente em projetos reais. O usuário abre a ferramenta, descreve em linguagem natural o que deseja e a IA executa o trabalho. Ela consegue ler os arquivos de um projeto, modificar vários arquivos simultaneamente, executar comandos e verificar o próprio resultado. A parte mais impressionante é que o Agnes 2.5 Flash está sendo oferecido gratuitamente. Não se trata de uma versão reduzida ou de uma demonstração com poucos recursos. Segundo a empresa, o modelo completo pode ser utilizado sem limites de uso. Também está prevista a chegada do Agnes 2.5 Pro, um modelo maior, desenvolvido para tarefas mais pesadas e destinado a competir diretamente com os principais modelos do mercado. O Agnes 2.5 Flash foi criado principalmente para programação e execução de tarefas agênticas. Uma IA agêntica não fica esperando que o usuário explique cada etapa do processo. O usuário fornece um objetivo e o modelo planeja as etapas necessárias, executa as ações e verifica o resultado por conta própria. A versão anterior do Agnes Flash já era utilizada por mais de 500 mil desenvolvedores. Muitos usuários afirmavam que ela funcionava bem em trabalhos reais de programação. A nova versão promete melhorar ainda mais esse desempenho. Ela consegue criar páginas para a internet, corrigir erros em códigos e desenvolver pequenas ferramentas a partir de um único comando. Em muitos casos, o usuário descreve o que deseja e recebe uma primeira versão funcional do projeto. Um dos exemplos apresentados foi a criação de uma página de apresentação para uma comunidade chamada AI Profit Boardroom. O pedido foi feito em linguagem simples. A ferramenta deveria criar uma página explicando as sessões de orientação ao vivo, os tutoriais diários de inteligência artificial, as bibliotecas de prompts, os sistemas de automação, o mapa de membros e as ferramentas disponíveis dentro da plataforma. A partir dessa descrição, o Agnes Code analisou o projeto, criou os arquivos e montou a página completa com uma seção para cada recurso mencionado. Um trabalho que normalmente seria entregue a outra pessoa e poderia levar vários dias, produziu uma primeira versão em poucos passos, utilizando apenas uma descrição em linguagem natural. A empresa também divulgou resultados de testes de desempenho. Esses testes, conhecidos como benchmarks, avaliam a capacidade dos modelos em tarefas como resolver problemas, programar e corrigir códigos reais. No teste chamado SWE Bench Verified, o modelo Agnes Pro teria alcançado aproximadamente 82,7 pontos. Em um teste de programação multilingüe, teria obtido cerca de 78,7 pontos. Esses resultados colocariam o Agnes próximo de alguns dos modelos mais avançados disponíveis atualmente. A empresa também afirmou que o novo Agnes Flash superou sua versão anterior em todos os testes realizados. O maior avanço teria acontecido em um teste chamado esse WE Atlas. Nos gráficos divulgados pela própria empresa, o modelo Flash apareceu à frente de modelos conhecidos, como GLM 5.2 e DeepSeek, em determinadas partes dos testes. Entretanto, é importante analisar esses números com cuidado. Os testes foram realizados e divulgados pela própria empresa. Ainda não existem verificações independentes suficientes para confirmar todos os resultados. Por isso, eles devem ser considerados sinais promissores, e não um placar definitivo. O melhor teste continua sendo utilizar o modelo em um projeto real e avaliar se ele consegue entregar resultados úteis, confiáveis e consistentes. Independentemente dos benchmarks, o acesso gratuito chama a atenção. A empresa afirma que o modelo pode ser utilizado sem limite e que essa gratuidade não está vinculada a uma data de encerramento escondida. Segundo os dados apresentados, durante uma única semana, os modelos da empresa teriam processado trilhões de palavras gratuitamente. Isso indica que não estamos falando apenas de pessoas experimentando uma demonstração, mas de projetos reais, sendo desenvolvidos em grande escala, sem cobrança direta dos usuários. Esse aspecto pode mudar o mercado. Quando um modelo competente é gratuito e acessível, muito mais pessoas conseguem desenvolver páginas, ferramentas, automações e aplicativos. A construção de soluções deixa de estar restrita a grandes empresas ou equipes com altos orçamentos. Essa parece ser uma das propostas de Singapura: desenvolver uma inteligência artificial avançada que não dependa exclusivamente de tecnologias importadas e que não precise ser extremamente cara. Para testar a capacidade do modelo, foram realizados outros experimentos. Em um deles, o Agnes Code recebeu o desafio de criar um pequeno jogo da cobrinha em 3 dimensões.
O objetivo não era apenas criar um jogo, mas verificar se o modelo conseguiria organizar, em uma única tentativa, diferentes elementos como movimento, interface, regras e componentes visuais. Esse tipo de projeto funciona como um teste de estresse. Caso um modelo gratuito consiga construir algo com várias partes interligadas, tarefas mais comuns, como criar páginas, calculadoras, formulários ou pequenos aplicativos, podem se tornar relativamente simples. Outro teste foi a criação de uma calculadora para um programa de orientação. A ideia era construir uma página na qual o usuário pudesse informar quantas pessoas entraram em um processo, quantas agendaram uma conversa e quantas realmente avançaram. O Agnes Code recebeu a descrição dos dados necessários e criou uma página limpa, capaz de realizar os cálculos e apresentar os resultados. Em vez de procurar uma planilha pronta ou montar manualmente todas as fórmulas, o usuário apenas explicou o que precisava e deixou a IA estruturar a ferramenta. O Agnes pode ser especialmente útil para desenvolvedores, criadores e pessoas que desejam transformar ideias em páginas, sistemas ou ferramentas sem precisar montar uma infraestrutura complexa. Entretanto, seu público não está limitado a programadores experientes. Como o Agnes Code aceita instruções em linguagem natural, qualquer pessoa que consiga descrever claramente o que deseja pode começar a construir alguma coisa. Isso reduz a barreira de entrada e permite que mais pessoas desenvolvam projetos mesmo sem conhecimento avançado de programação. O lançamento também mostra uma tendência mais ampla. Novos modelos de inteligência artificial estão surgindo praticamente todas as semanas. É fácil sentir que estamos sempre atrasados ou que precisamos experimentar todas as ferramentas disponíveis. No entanto, Agnes representa um sinal positivo. As ferramentas mais avançadas estão ficando progressivamente mais baratas, abertas e acessíveis. Há pouco tempo pareceria improvável que um modelo gratuito, criado por uma empresa de um país pequeno, pudesse tentar competir com os maiores laboratórios do mundo. Agora, isso está se tornando cada vez mais comum. A distância entre os grandes laboratórios e as empresas menores está diminuindo. Essa é uma boa notícia para pessoas que querem utilizar a inteligência artificial para construir projetos reais. Para quem decidir experimentar o Agnes, algumas recomendações são importantes. A primeira é começar pequeno. Não é aconselhável pedir que a ferramenta construa imediatamente um projeto enorme e complexo. O ideal é começar com uma página simples, uma calculadora ou uma pequena ferramenta. Dessa forma, torna-se mais fácil compreender como o modelo trabalha, quais são seus pontos fortes e onde ele costuma cometer erros. A segunda recomendação é ser específico, mesmo utilizando palavras simples. Quanto mais clara for a descrição, melhor tende a ser o resultado. É importante listar as seções desejadas, dar nomes aos componentes, explicar os dados de entrada e descrever como o resultado deve ser apresentado. A terceira recomendação é sempre verificar o trabalho produzido. O modelo pode ser rápido e gratuito, mas o usuário continua sendo o responsável pelo resultado final. É necessário revisar os textos, testar as funcionalidades, analisar o código e confirmar se tudo está funcionando antes de publicar ou utilizar o projeto. A quarta recomendação é não tentar acompanhar todos os modelos lançados. Em vez de colecionar dezenas de ferramentas que nunca serão realmente utilizadas, é mais produtivo escolher uma delas, construir projetos reais e aprender a utilizá-la profundamente. Dominar um bom processo de trabalho costuma gerar mais resultado do que simplesmente ter acesso a muitos modelos. O principal aprendizado apresentado pelo Agnes não está apenas em seus resultados técnicos. Ele mostra que a corrida da inteligência artificial está se tornando mais aberta e distribuída. Novos países, empresas e desenvolvedores estão entrando nessa disputa. Modelos capazes de programar, planejar tarefas e executar projetos completos estão ficando disponíveis para um número cada vez maior de pessoas. A vantagem, portanto, não será apenas de quem tiver acesso ao modelo mais poderoso. A verdadeira vantagem será de quem souber utilizar essas ferramentas para transformar ideias em projetos, processos e soluções reais. Veja os conteúdos no inema.clube direto na internet. É gratuito.